Uma boa tarde a todos. Rogamos que os benfeitores amigos possam nos envolver, nos amparar, atendendo às nossas indagações, às nossas necessidades. Como educar os filhos para a caridade? O tema dessa palestra nos surgiu quando nós fizemos uma leitura de um pequeno roteiro construído pelo Márcio Augusto Lopes de Campos, que é o coordenador do Departamento de Infância e Juventudes do Centro Espírita Amor e Caridade em Bauru, em São Paulo. Achamos muito significativo, muito interessante o que ele expunha e a partir dali agregamos uma contribuição nossa em cima do estudo do tema e estamos apresentando para a nossa reflexão hoje. Inicialmente, é importante a gente relembrar, a gente pensar o que é educação. A gente quer educar os filhos para a caridade, para que eles possam desempenhar no mundo esta virtude, ajudando para que o mundo se torne um mundo mais fraterno, um mundo mais irmão. Nós vamos entender a caridade no seu sentido mais amplo como, ou melhor dizendo, a educação no sentido mais amplo, que ela significa os hábitos, os costumes, os valores de uma comunidade, de uma família, de um grupo, que vão sendo transmitidos de geração para a geração seguinte. Tudo aquilo que nós temos de valor, que impacta e que nos ajuda a viver melhor e que nós tentamos passar para a geração seguinte, para os nossos filhos, isto a gente pode dizer que é um processo de educação. A educação, então, ela vai se desenvolvendo, e não podemos nos esquecer disso, através de situações que são presenciadas, daquilo que as crianças conseguem captar ao nosso redor, nos observar, e também a partir das suas próprias experiências, daquilo que a criança vai vivendo, vai experimentando, e dos indivíduos, na medida em que vão se tornando mais maduros, ao longo da sua vida. Não por acaso, a Cláudia que nos apresentou inicialmente, nos passou o trabalho, ela falou para também nós nos reeducarmos. Temos que ter sempre presente esta ideia de que a educação sempre é um processo de mão dupla e, na medida em que estamos nos interagindo e passando e captando valores, hábitos, costumes que podem agregar para que nós vivamos melhor, nós estamos em um processo de educação, de ampliação e melhoria dos nossos paradigmas. Mas por que educar? Por que esse empenho em nós nos esforçarmos para o processo de educação? O conceito de educação, ele engloba então, um nível de cortesia, de delicadeza, de civilidade, que é demonstrada por um indivíduo e a sua capacidade de socialização, de viver em grupo, de conviver no trabalho, de conviver na escola, de conviver na própria família, atendendo a uma lei moral da vida, que é a lei da sociedade. Então, num sentido mais técnico, a educação, ele é um processo contínuo, não termina nunca, de desenvolvimento das faculdades físicas, intelectuais e morais do ser humano, a fim de que este possa se integrar melhor na sociedade ou no seu próprio grupo. Mas a nossa reflexão hoje é educar para a caridade. Então nós buscarmos gestos, atos, meios, costumes, implementar valores que as crianças possam entender esse sentido da caridade. Então é importante que nós possamos compreender do que nós estamos falando. Então o que é a caridade? Tá? Nós podemos entender a caridade como sendo um sentimento ou uma ação altruísta de ajuda a alguém sem busca de qualquer recompensa. Eu me dou para alguém sem que isso me dê um benefício pessoal, sem que seja um negócio, sem que eu tenha uma paga, sem que eu esteja cumprindo um determinado dever.
Eu faço por livre e espontânea vontade e principalmente movido por um sentimento de cortesia, de gentileza, de educação, de civilidade, de humanidade, de espiritualidade. A prática da caridade, não devemos nos esquecer também, é um notável indicador de elevação moral. E uma das práticas que mais caracterizam a essência boa do ser humano. Quando a gente escuta alguém, fulano é uma pessoa caridosa, nós verificamos que essa pessoa tem virtudes, tem sentimentos bons, e isto normalmente é valorizado pelo grupo social, pelos demais, pelo menos na sociedade que nós vivemos. Mas a caridade, tirando esta reflexão geral, nós podemos aprofundar ela um pouco mais, principalmente buscando como a doutrina espírita entende a caridade. Muitos já se reportaram, quando nós falamos isso, a questão 886, muito conhecida dos espíritas, dos estudantes da doutrina espírita, em que Allan Kardec apresentou esta questão para os benfeitores da codificação. E Kardec disse textualmente, ou perguntou, qual o verdadeiro sentido da palavra caridade, como a entendia Jesus? Se Jesus é nosso guia, o nosso modelo, certamente ele buscou um referencial, porque Kardec sabia desde o início que a opinião dos espíritos era uma opinião. Alguns mais veneráveis, outra uma opinião pessoal, e ele filtrou tudo isso para ter primeiro uma concordância e uma lógica naquelas respostas. E Kardec pediu não apenas a opinião daqueles espíritos que eles estavam consultando, mas pediu a opinião deles, o entendimento deles na caridade, como Jesus a entendia. E a resposta é muito interessante, né, profunda, simples e direta. E muitos já se lembram dela. Benevolência para com todos, indulgência para as imperfeições dos outros, perdão das ofensas. Tá? Benevolência é nós fazermos o bem que estiver ao nosso alcance em qualquer momento da nossa vida. Certamente que a gente gostaria que os nossos filhos, nós propriamente gostaríamos de aproveitar todas as oportunidades e dar uma contribuição efetiva, prática, benevolente para com a vida. Se todos nós, como sociedade, estivéssemos imbuídos de fazer o bem, nós viveríamos num mundo feliz. Não seria nem um mundo regenerador, já pularíamos um degrau e entraríamos num mundo feliz. Por quê? Porque certamente as mazelas humanas imediatamente seriam alteradas. A proposta que o Departamento Doutrinário trouxe para essa semana, que os grupos de estudos estão trabalhando, é nós substituirmos qualquer atitude de queixa por uma atitude de serviço ao próximo, de benevolência. Porque quando nós estamos mobilizando numa ação positiva, não há espaço para uma vibração de maledicência, de inveja, de qualquer crítica, em especial aquelas críticas vazias. Podemos, em algum momento, questionar a atitude de uma outra pessoa, principalmente quando isso está causando prejuízo a terceiros. E talvez ela nem tenha se apercebido, porque às vezes cheia de boa vontade, movidas, às vezes por uma determinação íntima, estão fazendo, mas não se aperceberam que ainda pode ser aprimorada a sua ação, pode ser melhorada, e está causando alguma mazela, algum ruído, alguma dificuldade. Então, até por caridade, nós podemos, em um determinado momento, conversar, orientar. Ou, às vezes, deliberadamente, alguém está causando prejuízo a terceiros. E aí devemos ter o dever moral de expormos, de falarmos, de enfrentarmos essa questão. A indulgência é nós termos, de certa forma, uma tolerância, uma compreensão para com os defeitos dos outros. É talvez tirarmos um pouco daquele rigorismo, daquele julgamento muito pesado que a gente normalmente reserva para os outros e esquece de fazer para conosco. Né? É aquela situação que a gente vê com muita facilidade, né? Um pequenino argueiro no olho do outro e não enxerga, como disse Jesus, a trave no nosso. Então, às vezes, perceber que o outro
fez alguma atitude que não foi adequada, que talvez até tenha causado algum prejuízo, alguma dificuldade, mas talvez aquele momento, as pressões que a vida, as provas, os resgates que aquela pessoa está passando, aquele espírito, lhe tem pesado muito nas costas e ele não está conseguindo manter o equilíbrio, a serenidade e pode ter dado uma resvalada, pode ter dado uma tropeçada. Isso não é o problema, pois que vivemos num mundo ainda de provas, de expiações, pois que somos imperfeitos. E as nossas imperfeições, em algum momento, elas têm que aparecer. Aparecer na forma de um pequeno deslize, ou às vezes um escândalo um pouco maior, para que, a partir daquele aflorar, daquela limitação, daquela sombra, haja oportunidade de um trabalho da própria pessoa e o grupo também, na convivência, faça um processo pedagógico, terapêutico, de ajuda e também de aprendizado. Pois que, às vezes, aquela falha, aquele escândalo surge pelo outro apenas por momento de oportunidade, mas poderia ser por nós também. Simplesmente o outro estava na frente, o outro sofreu aquela pressão e não resistiu. Se fosse conosco, será que nós faríamos diferente? Por isso é que Jesus nos recomendou: não julgueis, para não serdes julgado. Então, a indulgência, essa tolerância, essa compreensão é permitir que o outro também possa falhar assim como nós próprios falhamos. Quando a gente tem indulgência para com os outros, fica mais fácil também da gente aceitar e entender as nossas fragilidades. E aí, inclusive, passar para o outro item da caridade, que é o perdão. O perdão das ofensas que nós recebemos externamente e o alto perdão também, para que a gente possa se considerar digno e ainda em condições de continuar lutando, nos educando em busca da perfectibilidade possível. Para que isso aconteça, então, é fundamental que nós ensinemos os nossos filhos, que nós nos utilizemos do recurso muito interessante que é a análise da consciência. E nós vamos buscar, no item 3º, de capítulo 16, Sede Perfeitos, onde Allan Kardec fala das características do homem de bem, que é o suprassumo, o objetivo que nós poderemos atingir em virtudes, em conquistas de virtude nessa encarnação. Então, na análise de consciência, o homem de bem, o verdadeiro homem de bem é aquele que cumpre a lei de justiça, de amor e de caridade, na sua maior pureza. Ele se interroga a consciência sobre os seus próprios atos. A si mesmo perguntará se violou essa lei, se não praticou o mal, se fez todo o bem que podia, se desprezou voluntariamente alguma ocasião de ser útil, se ninguém tem qualquer queixa dele, enfim, se fez aos outros tudo o que desejara que ele fizesse. Então, nesse sentido, para essa análise de consciência, a sugestão aos pais é que nós troquemos a bronca, aquela crítica pesada, aquela acusação, que normalmente gera um sentimento de culpa, às vezes de revolta, de afastamento, de fuga, pelo esclarecimento sobre as ações e sobre as suas consequências, despertando então o sentimento de responsabilidade. Isso você fez, você acha que isso está correto? Como você agiria na situação aquela de terceiros, né? Como reparar eventualmente este equívoco que aconteceu? Tá? Então, aos poucos, essa análise da consciência, das ações, vai se tornando uma prática menos dolorosa, que no primeiro momento é difícil a gente parar e pensar sobre aquilo ali. A gente quer esquecer, quer jogar para baixo do tapete, e não consegue. Às vezes nós temos que enfrentar o erro, a falha, aquela dor, dialogar sobre ela, para que a gente possa, gradativamente entendendo, sendo indulgentes e nos auto-perdoando, nos propondo a partir de então, sermos benevolentes, sermos mais serenos, mais equilibrados, de agora em diante, o que vai nos proporcionar, então, tranquilidade, ao invés do arrependimento e do sofrimento que vem da autoculpa, do arrependimento por uma atitude inadequada.
nós devemos procurar fazer com que os nossos filhos e nós mesmos combatamos ao egoísmo. E Allan Kardec fala sobre o homem de bem nesse quesito, que ele encontra a satisfação nos benefícios que espalha, nos serviços que presta, no fazer ditosos os outros, nas lágrimas que enxuga, nas consolações que prodigaliza aos aflitos. Seu primeiro impulso é para pensar nos outros, antes de pensar em si. É para cuidar dos interesses dos outros, antes do seu próprio interesse. A sugestão aos pais é que o egoísmo que o filho apresenta, ele também pede um entendimento. Os filhos nos dão, então, uma oportunidade de crescer quando trazem nas suas histórias e necessidades de aprendizado e reajustamento. Nós podemos aprender a ouvir estas necessidades nas entrelinhas de suas ações, reagindo menos e observando mais. Lógico que há um perfil de desenvolvimento psicológico da criança que nós temos que entender. Há um determinado momento em que ele imagina que tudo lhe pertence, que ele é, de certa forma, o centro do universo e que gradativamente, com amor, com a convivência que vai sendo ampliada no ambiente familiar, no ambiente social, no ambiente escolar, e com esse monitoramento de diálogo, de atenção dos pais para com os filhos, nós vamos fazendo com que gradativamente ele aprenda também a pensar nos outros. Ele aprenda, né, também a compartilhar. Ele aprenda a respeitar o que é dos outros. Ele aprenda a conviver com mais dignidade, com mais tranquilidade. É fundamental, e nos dias de hoje, mais do que nunca, né, nós trabalharmos e educarmos eles caridosamente para que não se invistam de atitudes preconceituosas. Então, o combate ao preconceito, a educação para que não se fixe atitudes de preconceito, é um esforço dos pais. Com relação a esse aspecto, o homem de bem, ele é bom, ele é humano e benevolente para com todos, sem distinção de raças, nem de crenças, porque em todos os homens vê irmãos seus. Vejam só. Isto em 1860, podemos dizer assim, quando Kardec trouxe esses ensinamentos a partir de o Evangelho segundo o Espiritismo. É fundamental, então, meus irmãos, que nós procuremos com relação aos filhos, em especial, entendendo que o preconceito surge daquilo que nós entendemos e daquilo que às vezes nos amedronta. Quando algum medo nos aflige, é natural que a gente procure criar alguma proteção, e elas podem ter esta proteção base em uma ideia pré-estabelecida. Os episódios que a gente vê frequentemente na imprensa, né, nos noticiários como um todo, a respeito das ações e das atitudes de bullying, podem servir de base, né, para nós entendermos isso, tanto para o praticante, como também para o que o recebe. Quer dizer, certamente há um caldo de cultura, com ideias, com gostos, com tendências, com necessidades diferentes entre os seres humanos, o que não é diferente desde o momento da criança, pelo jovem, até a idade adulta. Então, em relação a isso, cabe o entendimento sobre quem se é realmente e como se está nessa fase de evolução. Diferenças externas, né, de orientações, de escolhas de vida, de cor de pele, de classe social, de língua, de nacionalidade, de bairro em que se vive. Isso passa a ter uma condição extremamente secundária, apenas um dado a mais para caracterizar aquela individualidade.
mas não deve, de forma alguma, ser algum norteador que possa criar barreiras, que possa criar segmentação, que possa criar separação, que possa criar ações de preconceito, de ataque, de perseguição a quem quer que seja. É fundamental também nós educarmos para que os nossos filhos aprendam a cultivar o perdão. Em O Homem de Bem, nós encontramos que ele não alimenta ódio, nem rancor, nem desejo de vingança, a exemplo de Jesus. Ele perdoa e esquece as ofensas, e só dos benefícios ele se lembra, por saber que perdoado lhe será conforme houver perdoado. Então essa atitude de flexibilidade, de entendimento que vem na esteira da indulgência, da aceitação de que o outro também tem as suas fragilidades, que pode causar algumas dificuldades e que em algum momento, por essas fragilidades, pode nos causar algum tipo de prejuízo, e esse prejuízo nós devemos trabalhar de uma forma cortês, solidária, justa, sem necessariamente que eu tenha que abdicar dos meus direitos, do espaço que eu acho que é importante para mim, mas fazendo como Jesus nos orientou, oferecendo uma outra face, não fazendo a mesma atitude que o outro aplica para comigo. É muito comum a criança e o jovem, num primeiro momento, trabalhar dentro daquele bateu, levou, de devolver na mesma medida a injúria, aquela agressão, aquela perda. É importante esse momento de reflexão, que os pais vão trabalhar com ele, para que ele trabalhe, às vezes até aquele ressentimento, aquela raiva, aquele entendimento, que de alguma forma fraterna, tranquila, às vezes com um abraço, às vezes com uma oportunidade de desabafo em particular, para que ele se liberte daquela pressão íntima interna, e depois que esgotar as suas razões, as suas justificativas, eliminar toda aquela pressão íntima, aquela tensão, nós termos a sensibilidade de ver o momento adequado, de introduzir uma reflexão diferente, de apresentar um quadro diferente, de mostrar um caminho possível, de oferecer uma face diferente que pode ser aplicada e que aquilo vai realmente planificar, não vai apenas fazer com que a gente devolva a agressividade ou aquele prejuízo no mesmo nível, continuando a nos sentirmos envolvidos naquela vibração que não é agradável de jeito nenhum. Então a sugestão aos pais é que os mesmos recursos que nós utilizamos para condenar alguém, tá? Que a gente utilize em nós mesmos. Que a gente seja rígido conosco quando a gente está criticando o outro. E você realmente em nenhum momento age dessa forma, para que eu possa também entender que isso é uma fragilidade humana, que isso ainda é uma condição que tem que ser enfrentada por quase, se não por todos os espíritos que morejam na face da terra e que estão recebendo esta oportunidade bendita de aprendizado, de renovação, de transformação para o seu processo de evolução. Então a criança que desde cedo compreende a sua parcela de responsabilidade nos fatos da vida, ela certamente gastará menos tempo e energia na condenação de outros. Ela vai investir importantes recursos em sua melhora íntima. O perdão, então, desta forma, fluirá mais naturalmente da sua compreensão, daquele entendimento, e por isso ele não nos torna amargo, ele não nos torna difícil, né? Porque quando a gente consegue entender e perdoar, nós fizemos uma atitude de crescimento, uma atitude positiva, fizemos uma atitude de resignação. E sempre a resignação, ela só acontece, o perdão, quando o nosso coração está envolvido,
depois de passar pelo entendimento racional da nossa mente, os sentimentos são consultados e envolve num bálsamo salutar aquela nossa escolha, aquela decisão, e por isso ela se torna parte integrante do nosso estado mental. Como o perdão, ele é envolvido de amor, ele é envolvido da caridade como um todo, nós ficamos então usufruindo desse estado de alma positivo e não nos sentiremos de forma alguma prejudicado. Às vezes, entenderemos que aquela pequena perda, que aquela dificuldade, que aquela mazela, que aquele aguilhão que nos cutucou naquele momento, faz parte dos ferimentos necessários, das marcas da nossa alma para uma transformação maior. Porque aquilo nos despertou, nos demonstrou o quanto é ruim. E certamente vamos estar mais atentos a não sermos nós os que saímos causando os mesmos tipos de dores a outras pessoas. É fundamental nós combatermos as más inclinações que os espíritos desde muito cedo, na medida em que a encarnação vai se completando e vai cada vez mais o espírito tomando consciência e da sua potencialidade emocional, das suas capacidades fisiológicas, físicas principalmente, ele vai, às vezes, começando a demonstrar. Então, o homem de bem, ele estuda as suas próprias imperfeições e trabalha incessantemente em combatê-las. Todos os esforços são empregados para dizer no dia seguinte que alguma coisa traz em si de melhor do que na véspera. Isso é importante. Uma trajetória reencarnatória, nós não podemos nos dar ao luxo de viver sem estar fazendo autoanálise frequentemente. Nós encontramos a recomendação dos espíritos que o caminho para a felicidade, ele é o autoconhecimento. E o autoconhecimento vem desse combate às más inclinações, que por sua vez só é possível quando se faz uma reflexão, uma autoanálise. Dessa forma, quando nós não deixamos para saber como nós vivemos no momento da nossa desencarnação, quando a nossa vida nos é apresentada e nós, então, no nosso próprio tribunal da consciência, vamos analisar com mais imparcialidade as nossas ações, vamos fazer um esforço de, em períodos mais frequentes, se possível, diariamente, sobre como estamos agindo, de tal forma que eu possa dizer, hoje, realmente eu tive uma pequena conquista, mas eu estou melhor do que ontem. Eu não estou igual, porque a gente não retrograda, nós permanecemos igual. Pode acontecer que no fluxo da vida, no processo programado da nossa reencarnação, surja um outro desafio que se acumula com outros que não atendemos no devido momento. E parece, naquele instante, que aquele indivíduo, que aquela pessoa, que nós estamos pior. Não, nós estamos sobrecarregados, como aquele aluno que deixa atrasar os seus estudos e quando vê os prazos chegaram. E não adianta, ele tem a prova, ele tem o trabalho, e está tudo em cima. Então se torna muito mais difícil, porque ele negligenciou no momento certo. Se nós, tranquilamente, vamos dando conta das experiências da vida e vamos nos empenhando para seguir o fluxo de aprendizado, que é justo, pois que Deus é bom e misericordioso e não coloca em momento nenhum fardo, desafio, oportunidades desafiadoras de aprendizado além das nossas possibilidades de absorvê-las, de superá-las, de conquistá-las, mas por negligência da gente, nós às vezes nos tornamos sobrecarregados. Mais uma vez, Jesus nos recomenda que o procuremos. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Por isso, nós normalmente nos sentimos muito bem quando buscamos Jesus através de uma religiosidade. No nosso caso, através de uma presença, uma instituição espírita, onde somos levados a entender a lei de causa e efeito, as leis de Deus e a oportunidade
que temos de enfrentar e de superar com a ajuda dos benfeitores amigos, dos espíritos protetores. Então a sugestão aos pais é, para os que têm encontrado um sentido nas elucidações do Espiritismo, o ambiente doméstico, então, ele se torna um verdadeiro laboratório de seres em evolução. Procuramos vivenciar a doutrina espírita, as leis morais, dentro do nosso próprio lar. Nos esforçamos para que o evangelho do lar não seja apenas um ato marcado semanalmente, mas seja uma vivência contínua, constante, diuturnamente no nosso lar. Então, esta evolução acontece quando a gente busca amenizar os nossos maus hábitos, pelo apoio mútuo, pela indulgência, pelo perdão, mas também por atitudes de benevolência, de incentivo, de diálogo construtivo e, em algum momento, de chamamento à razão, à lógica de alguém que não se está dando conta dos equívocos e dos prejuízos que está acontecendo. E com isso, certamente, a criatura, ao filho, aquela alma que convive conosco, ou nós que fazemos parte do nosso lar, vamos ter a oportunidade de despertar as qualidades divinas. Os pais podem substituir atitudes de pregação moral, né, de aquela pregação, faça o que eu digo, mas não faça muitas vezes o que eu faço, por uma conversa fraterna, por escutar, por trocar experiências, por falar também das suas próprias limitações e dificuldades, pelas suas quedas que já tiveram, mas também pelas suas conquistas, né? Pondo-se então na mesma condição de imperfeição, mas o desejo de se aperfeiçoar que os filhos certamente trazem nessa reencarnação. Desapego aos bens. É fundamental nós retornarmos a esse item, pois que a sociedade ainda hedonista, materialista, consumista, né, às vezes nos induz à busca da posse, aquela busca mesmista, para que a gente tenha o que está na moda, o que o outro apresenta como o que nos é vendido através das bem elaboradas campanhas de marketing que mexem profundamente com as nossas emoções, com os nossos impulsos primários, e aquilo se torna, às vezes, uma necessidade, né, desesperadora, mormente, para os adolescentes, para as crianças maiores, e que nós precisamos estar atentos para que eles tenham uma análise crítica. Nesse sentido, o homem de bem não se envaidece da sua riqueza, nem de suas vantagens pessoais, por saber que tudo que lhe foi dado pode ser-lhe tirado. Tá? Há um tempo atrás, um companheiro nosso contou-nos, de certa forma, estupefato, que acompanhou uma discussão entre crianças pequenas, praticamente das séries iniciais, em que eles discutiam para saber qual era a maior área das casas de quem morava, né? Para que, ao que tivesse quantos mais metros quadrados, certamente tinha um diferencial em relação aos outros. Quantos metros quadrados tem a tua casa? A minha tem tantos, né? Certamente que essa é uma atitude que ele está recebendo em casa. Esse é um diálogo, são reflexões, são críticas, são atitudes, às vezes, de inveja ou de prepotência, de soberba, de materialismo, que ele certamente observa em casa. Então, o homem de bem, ele usa, mas não abusa dos bens que lhe são concedidos. Sabe que é um depósito de que ele terá de prestar contas e que o mais prejudicial emprego que ele pode dar é o de aplicá-lo à satisfação de suas paixões. Então, os pais, a cada um no exercício da sua lucidez e da sua responsabilidade individual paterna, cabe o entendimento sobre o que é necessário e supérfluo, e trabalhar isso inclusive com os filhos. E as suas responsabilidades inerentes à posse, aos tesouros, aos talentos, né, talentos intelectuais, os talentos materiais, os talentos de virtudes que possam, de certa forma, ser utilizado e granjear conquistas aqui na Terra. Então, em tenra idade, a criança é um espírito ainda num processo provisório de esquecimento do passado,
e ele está mais sensível às nossas percepções. Ela se utilizará desses exemplos no futuro como referência para as nossas ações. Os pais devem estar atentos. Nós participamos, em algum momento, de uma reunião em que se fazia uma preparação para um grupo de jovens, de crianças, que iam fazer uma viagem. E nos chamou a atenção as pessoas responsáveis pelo empreendimento, trazendo as experiências de outras vezes. E fizeram alguns relatos do que poderia ou não poderia acontecer, e trazendo exemplos assim inimagináveis, que poderiam acontecer com jovens, com adolescentes, com, em princípio, todas as condições de terem uma boa formação cultural, uma boa situação de vida, econômica inclusive, e uma boa possibilidade de terem uma educação adequada. E a gente verificou que muitos dos exemplos que traziam ali demonstravam um fracasso na formação desses cidadãos. E exatamente eles definiram que aquele momento de convivência, em alguns dias que o grupo teria, seria um exercício de convivência e, sobretudo, de tolerância, em que eles incitavam para que se tivesse cortesia, fraternidade, coleguismo, humanidade, responsabilidade, ordem, disciplina, tantos valores que são fundamentais. Em essência, nós diríamos que todos aqueles crianças e jovens que forem educados para a caridade, em qualquer momento da vida eles vão saber agir com benevolência, vão saber como agir o certo. Eles vão conseguir conviver, tolerar, inclusive aqueles que ainda não conquistaram ou não receberam orientações adequadas de educação. E vamos saber conviver com os grupos de diferentes, sem preconceito, sem separação, com indulgência, e se necessário for, vão saber se portar e usar o perdão. Então que Jesus nos ampare, nos assista na nossa jornada, na nossa tarefa de pais, de mães, procurando educar os nossos filhos para a caridade.